Tema globalização. Galera, globalização. Como acontece em qualquer debate que envolva interesses divergentes, interesses conflitantes, o debate sobre a globalização ele também produz leituras conflitantes, leituras divergentes sobre o funcionamento atual da globalização, sobre as possibilidades futuras da globalização. Temos uma visão dos otimistas, uma visão mais otimista, e temos uma visão mais crítica sobre essa temática da globalização. Então, a globalização vista pelos otimistas, como que é isso? A globalização para os otimistas seria, digamos, a realização do sonho de reduzir o mundo a uma única aldeia global, como imaginou um pensador da comunicação muito conhecido, o Marshall McLuhan, em meados ali do século XX. Então a tecnologia permitiria a difusão imediata de notícias e manteria toda a população informada, ao mesmo tempo que tornaria as viagens cada vez mais rápidas, encurtando de forma significativa as distâncias. Também se consolidaria um gigantesco mercado global capaz de tornar homogêneos os diferentes locais do mundo e produzir uma identidade universal que serviria de fundamento, de base para a instauração de uma verdadeira cidadania global. Então essa é a visão, digamos, dos otimistas. Agora, a globalização vista pelos críticos. Pelos críticos, a globalização está muito associada, é vista como muito associada ao neoliberalismo. Okay? Então, para os críticos, a globalização é percebida como simplesmente uma ferramenta a serviço das novas estratégias de acumulação do capitalismo internacional, como estratégia de acumulação do capitalismo internacional. Então, como o próprio termo globalização ele passou a ser difundido no início dos anos 1980, e ele é contemporâneo da consolidação do neoliberalismo, então passou a fazer parte, então, a defesa da globalização passou a fazer parte do discurso neoliberal. Então, o discurso neoliberal projeta o fim do Estado, né, como protagonista econômico, uma vez que o Estado Nacional seria o responsável pelas restrições ao livre comércio. Então, o discurso neoliberal faz uma pregação, uma verdadeira pregação, prega como inevitável, defende como inevitável o fato de as grandes corporações privadas ditarem as formas de organização da produção mundial. Uma observação importante sobre isso é que no contexto da globalização, a instalação de grandes corporações multinacionais tem sido facilitada em países periféricos. Muitas das corporações multinacionais que se instalam, né, nos países periféricos exploram a força de trabalho, pagando baixíssimos salários, e os recursos naturais utilizando métodos predatórios, né? Então os recursos naturais são explorados utilizando os métodos mais predatórios. Há às vezes até a exploração do trabalho infantil. A partir do viés crítico, então há reações. Então existem reações à globalização, ao movimento de globalização. A sociedade de alguma forma reage por meio dos movimentos sociais, das organizações não governamentais, né, das ONGs, né, das organizações não governamentais, das ONGs, age como pressionando estados e empresas em favor das minorias. Os estados enfraquecidos acabam se unindo em blocos transnacionais. A ideia é fazer frente, né, aos países mais poderosos,
e as grandes corporações multinacionais. Um exemplo, pessoal, é o Mercosul, né, o Mercado Comum do Sul. É uma experiência de integração regional que envolve 5 países da América do Sul: Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e Venezuela. Esses países buscam a cooperação econômica e o estreitamento de relações nos campos tanto político, quanto social, quanto cultural. Isso, claro, como forma de resistir e de sobreviver a esse mundo globalizado. A globalização representa o fim das fronteiras? Olha só, para responder essa pergunta, embora as fronteiras entre os países pareçam livres, quando se trata de circulação de mercadorias, essas fronteiras ainda são muito fortes quando se trata de imigrantes, especialmente aqueles oriundos de países da África, de países asiáticos ou da América Latina. Então, para o mercado, há uma abertura das fronteiras. Agora, quando se trata de imigrantes, especialmente aqueles oriundos de países pobres, periféricos, então aí já as fronteiras já não são tão abertas, né? Então o debate sobre os refugiados ganha muita importância, cada vez mais ganha muita importância nos últimos anos. Por exemplo, milhares de refugiados fugindo de guerras, perseguições relacionadas aos refugiados, fome, né? Então essa coisa, todos esses problemas ultrapassam fronteiras e chegam a vários países europeus. Então há um incômodo, né, dos países centrais em relação a essas novas questões, sobretudo de migração. Em geral, os fluxos migratórios indicam um movimento periferia-centro, o que deixa muito claro que ainda há um centro no capitalismo global, um centro para onde muitos vão em busca de melhores condições de vida. Qual que é esse centro? Geralmente Estados Unidos, Europa e Japão.